todos os crentes desfrutam da paz com Deus. Multidões carecem de paz estabelecida porque são crentes incrédulos. É estranho isso, né? Quando o Senhor Jesus se juntou aos dois errantes no caminho de Emaús, ele os encontrou, embora fossem verdadeiros discípulos cheios de incredulidade. O Senhor Jesus disse: honestos, disse o Senhor, e tardos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Muitos hoje estão nesta mesma condição. Eles confiam no Senhor Jesus como seu Salvador e constroem todas as suas esperanças de bem-aventurança futura sobre o seu precioso sangue, mas demoram a crer no que o Evangelho lhes assegura ser o resultado de sua morte e ressurreição. Eles não veem que, como consequência de sua obra, da obra de Cristo, todos os seus pecados foram eternamente removidos e que eles são justificadamente inocentados pelo próprio Deus de todas as acusações. A maioria de nós está familiarizada com a história da conquista de Golias, a conquista de Golias por Davi. O israelita, vendo o jovem determinado avançar em direção ao gigante arrogante, podia exclamar: eu confio naquele jovem Davi, eu sei que ele é um homem de Deus e tenho toda a confiança de que por meio dele Deus libertará Israel neste dia. O homem que fala assim é manifestamente um crente em Davi. Ele constrói suas esperanças de libertação sobre sua capacidade de vencer Golias. Mas, aos poucos, quando gritos de triunfo rasgam o ar e Davi volta ao acampamento com a cabeça do gigante nas mãos, aquele mesmo homem está sentado em sua tenda com um olhar ansioso no rosto. Por que ele não compartilha da alegria e ajuda a aumentar o cântico de gratidão? Porque ele não sabe o significado desses gritos. Ele não percebe que o gigante está morto. No momento em que ele compreender não apenas que Davi é o libertador confiável, mas que ele realmente realizou a obra de libertação e que o inimigo, se foi, paz e alegria serão dele. É assim que muitos são mantidos longe do gozo da paz. Eles têm fé em Cristo como um libertador confiável, mas não compreendem o pleno resultado da obra que Cristo realizou. Talvez nunca tenha sido colocado diante deles de uma maneira como está sendo colocado neste vídeo, de uma maneira simples. Assim que raiar sobre eles a paz, assim que raiar estas informações, estes esclarecimentos bíblicos sobre eles, a paz será o resultado abençoado. Se ocupar com nossas falhas e fraquezas é outra causa de inquietação. A mentalidade mundana também é um grande obstáculo ao gozo da paz. A Bíblia diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essas palavras maravilhosas estão em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 8. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base,
e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado,
para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.